Como já é tradição, as mulheres desfilam com corações e outras peças de filigrana. Impressionam e são um ícone da cidade. Mas o que o artesão Eduardo Pereira diz é que, afinal, a origem dos corações é de Gondomar. O Gondomar tem a tradição do coração, que foi normalizado como o coração de Viana, mas ao fim e ao cabo são todos feitos em Gondomar. Porque a Viana não tem a ourivesaria, é tudo feito em Gondomar, porque Viana deu nome ao coração e depois aproveitaram-se para o símbolo da cidade e para divulgar Viana do coração, que quando nas festas da Senhora da Agonia as senhoras saíam com os corações todos, foi começado a ser conhecido como o coração de Viana, mas realmente ele é feito em Gondomar. Ainda hoje? Ainda hoje. Cerca de 60% da produção nacional de ourivesaria é de Gondomar. A origem tem talvez mais de 2000 anos devido a minas de ouro. Foi a partir do século XVIII que se constituiu uma rede de artesãos que permite a Gondomar autoclassificar-se como a capital da ourivesaria em Portugal. Uma das artes é a filigrana, torcer 2 fios de ouro ou prata. Eduardo Pereira é um dos artesãos. Já houve mais, agora somos relativamente poucos. Aderentes à certificação e à rota da filigrana somos 7 empresas. Na certificação somos cerca de 20 empresas, sim. A maioria são pequenas empresas de estrutura familiar. É exemplo a de Eduardo Pereira, que começou a trabalhar com 14 anos de idade. Era um negócio que já vinha de família, do meu pai, do meu avô, e agora vai continuar com o meu filho. Podemos visitar algumas destas empresas numa rota que foi criada em Gondomar e que permite descobrir todo o processo de produção. Sim, contacta a Câmara de Gondomar, o Núcleo de Turismo, e eles agendam a visita à Escola de Ourivesaria de Gondomar, ao Museu da Filigrana e uma ou outra oficina que recebem em casa para fazer uma demonstração de trabalho ao vivo. No contacto direto com os artesãos, vamos descobrir as várias etapas e a exigência de um conhecimento técnico muito pormenorizado. Pormenorizado, muito técnico, e é um conhecimento que se adquire ao longo de vários anos. Não é só num ano, não dá para conseguir aprender tudo. Que exige, por exemplo, precisão. Muita precisão. Desde o início da própria fundição, porque nós temos que calibrar a liga em relação à prata, porque senão depois podemos correr o risco de na contrastaria não estar devidamente legal e ser mandada para trás. A partir daí é tudo muito preciso, porque todas as peças têm as suas medidas, os seus tamanhos, as suas espessuras de fio para se trabalhar. Eduardo Pereira acrescenta que é completo o ciclo de produção que desenvolve. No meu caso faço o trabalho desde o início, desde comprar a prata fina, juntar-lhe a liga, fundir, fazer a fundição, até ao final do processo todo da filigrana. Como vimos, o conhecimento é muito técnico e, com o objetivo de perdurar o saber fazer, foi criado o Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria. Procura-se modernizar o fabrico, o desenho das peças já resulta do acervo dos artesãos e das propostas de designers. Há as duas situações, há designers profissionais que idealizam a peça e depois somos contactados a ver se é possível a realizar. E há, por iniciativa própria, que fazemos algum tipo de alterações no design. Esta evolução traduz-se, por exemplo, na introdução de alguns materiais. Vamos sempre introduzindo outro tipo de materiais, como as pedrinhas ou os zircões para dar um brilhozinho à peça, as pérolas, que há 50 anos, 60 anos ninguém punha uma pérola numa peça de filigrana. Eduardo Pereira tem 2 peças em exposição num outro lugar que podemos visitar na Rota da Filigrana. Sim, o museu tem lá 2 peças minhas e tem peças com centenas de anos, com dezenas de anos já lá. A exposição tem peças deslumbrantes, de um pormenor mesmo de filigrana e com grande diversidade de criações. As visitas na Rota da Filigrana são gratuitas. Um outro instrumento para valorizar e preservar a arte da filigrana é a preparação para a candidatura a Património Imaterial da Humanidade.